Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, romeiros e romeiras, irmãs e irmãos que participam da 61ª Assembleia Geral da CNBB, queridos irmãos no Episcopado. Que palavra extraordinária e animadora que acaba de nos ser anunciada. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Não que tenha atraído, mas que atrai. Somos continuamente atraídos pelo Pai. Ele é um movimento atrativo. É como se Jesus nos dissesse: quem quer que seja, em qualquer tempo que seja, se vier a mim, se chegar até mim, se desejar tornar-se meu seguidor, minha seguidora, foi pego pelo movimento atrativo do Pai, como uma espécie de charme transparente do Pai que me enviou. Não sou eu que atraio, é o Pai que atrai, encanta, maravilha. Nessa atração é que somos discípulas. Quem eram aqueles que vinham a Jesus atraídos pelo Pai? Atraiu e atrai os doentes no corpo e no espírito, famintos, cegos, mudos, coxos, leprosos, aqueles com mau espírito, com espírito mudo. Atraía os andantes e desandantes das ruas e caminhos, das esquinas da vida, para participarem do banquete da atração. Atrai a todos, mas infelizmente nem todos, talvez até nós, não nos sentimos atraídos. Jesus, percebendo que eram atraídos pelo Pai, saciou de pão, lhes deu novo horizonte, concedeu mãos, ofereceu pés, caminhos, purificou, transformou no corpo e no espírito, e todos saíam satisfeitos, alegres e até carregando os seus leitos, o leito da dor. A graça, o poder de vir ao Filho, a possibilidade de sermos filhos, filhas no Filho, é um ser gerado no atrair do Pai. São Bernardo, numa das suas homilias, visibiliza esse movimento atrativo do Pai. Diz: a alma se lembre, foi o noivo que primeiro a procurou e que primeiro a amou. Sim, é de fato esta procura que te convida à ternura daquele que antes de ti te procurou e te amou. Não o procurarias se primeiro ele não te tivesse procurado. Não o amarias se primeiro ele não te tivesse amado. A atração que o Pai exerce em cada um de nós. Mas o que atrai é o amor. É que é uma atração amorosa, um amor que procura, que seduz, que atrai. O texto sagrado até insinua que não se trata de uma atração acontecida no passado, mas que continuamente atrai. É como no amor, é sempre atrativo, até chegarmos ao encontro amoroso no reino definitivo. Como posso crer se sou atraído? Se pergunta Santo Agostinho. É pouco dizer que somos atraídos voluntariamente, o que exclui a violência. Somos atraídos com agrado e prazer. Há um apetite no coração pelo qual ele tem o sabor. O texto não falava do pão do céu, o sabor do pão do céu. É que o pão do céu atrai. Não é com a necessidade, mas com o prazer. Não é com a violência, mas com o deleite que somos atraídos. Não só os sentidos têm os seus deleites, mas a alma tem os seus deleites. É um deleite para a alma o atrai do Pai. Basta lermos São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila,
Teresinha do Menino Jesus, Helder Câmara, Dom Luciano, Santa Dulce dos Pobres. Basta olharmos para os nossos pobres que vivem atraídos por Deus. Basta acompanharmos os nossos romeiros. Em tudo atraídos e por isso disponíveis, encantados, ativos, livres e libertos. São Francisco de Assis, até maravilhado, encantado, enamorado, sai a gemer bosque afora: o amor não é amado, o amor não é amado. É que a atração viva se transforma em canção. Amante é um coração que tem fome e sede, se delicia, que deseja, que se faz anúncio, como vimos no texto do Evangelho. No atrai, somos despertados para a gratuidade do seguir Jesus, fugindo de moralismos, da ideologização da fé, de acharmos que podemos aprisionar em conceitos e dogmatismos as delicadezas atrativas do Pai. É que nos atrai a liberdade, a graça de poder corresponder gratuitamente à atração. Talvez por isso Santo Agostinho nos adverte contra a soberba, no sentido de considerar que chegarmos a Cristo com as próprias forças, com a própria vontade, por própria decisão, com as próprias forças, é uma espécie de orgulho, é um inchaço da alma. E mesmo essa presunção vem do atrai do Pai. Talvez sejamos convidados por Jesus a termos mais delicadezas com o atrai, para não sermos reféns de nós mesmos, das nossas ideias, das nossas ideologias, das nossas dogmatizações. É que o atrai é quase uma atração que impulsiona para fora, para o estar a caminho, como mulheres e homens que buscavam Jesus. No entanto, o que suscita o atrai? Não se sente atraída no amor tomado pela leveza, pelo contentamento, pela fecundidade da vida? Fecundidade da vida que traz a leveza quase infantil de viver, uma espécie de ingenuidade na fé. Uma pedagogia que abre constantemente possibilidades existenciais frente à cotidianidade, às vezes tão dura, às vezes tão aniquiladora. A alegria da atração traz no seu bojo o sentido da fecundidade, uma maternidade paterna em relação aos necessitados, aos desvalidos, aos que a sociedade rejeita, aqueles e aquelas que andam, navegam sem destino, sem porto, sem estrada, sem rios, sem chegada. É ela que abre os olhos para o porvir. É ela que é o barco, o porto, o rio, o espaço e o tempo do encontro. O atrai é tão extraordinário que desperta até o humor. Francisco de Assis vai dizer: tu és o gáudio, tu és a nossa esperança, alegria. Pudéssemos, queridos irmãos e irmãs, nas diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, tornar audível, palpável, saborável, visível o atrai do Pai. Ele continua a atrair, pois não deixou de amar os seus filhos e filhas. Como inserirmos esta verdade nas nossas diretrizes? Como deslocar de nós mesmos a ação evangelizadora para que ela seja uma atração, no dizer de Papa Bento XVI? Talvez seja o Espírito a nos conduzir e a tomar pelo atrai do Pai, acompanhar as leituras, as buscas dos homens e das mulheres de hoje, como Filipe na primeira leitura. Nesta celebração, queridos irmãos e irmãs,
Rendemos graças pelos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB. Os religiosos se fazem presença na igreja no Brasil com a chegada dos europeus. Estiveram aqui nesse sentido logo no começo. A vida religiosa é a visibilização na igreja do quanto o Pai atrai em Jesus. Com a CRB fazemos memória do testemunho do atrai do Pai. Recordamos a mística da gratuidade, agradecemos a profecia da vida religiosa e desejamos que ela continue a ser sinal de esperança. Rezamos para que a vida religiosa permaneça no amor atrativo. Não abandone o amor atrativo. Os 70 anos é um convite para reconhecer que a vida religiosa consagrada é a expressão da força atrativa, mas especialmente da correspondência amorosa a este amor atrativo. A Igreja no Brasil se une na gratidão às religiosas e aos religiosos para renovar a graça da missão recebida, continuar a viver a liberdade que o Evangelho propõe. A campanha da fraternidade é uma expressão da força atrativa do Pai, pois caminho de conversão e libertação. No caminho salvífico da Quaresma, somos acordados para a benevolência atrativa de Deus, meditando, rezando, discutindo tantas realidades que contradizem a beleza do reino de Deus, o cuidado amoroso de Deus. Em tudo, sermos a fraternidade, pois atraídos por um amor. A fraternidade só é possível quando o amor está a guiar as palavras, as escutas, as relações. Todos somos irmãos e irmãs. A irmandade não nasce da dominação, mas da atração. O que desfaz os muros, concede proximidade, o que gera fraternidade é o diálogo, o serviço, a abertura, o acolhimento, a alegria de acolher, a reverência no conviver, o prazer de servir. A campanha da fraternidade convida sempre a construir uma fraternidade, uma irmandade que transforma a vida em sociedade, tornando-a mais saudável, mais convivial. Uma sociedade onde todos participam dos direitos, da justiça, da dignidade. Uma sociedade de irmãos e irmãs. Uma fraternidade universal, pois vivemos numa casa comum e todo ser participa da obra criadora. Nos 60 anos, quantas realidades visibilizadas que nos fizeram perceber que não correspondem à força atrativa de Deus em Jesus. Quantas realidades discutidas, meditadas, rezadas, dialogadas, que, no entanto, nos despertaram para a grandeza atrativa de Deus. A vida religiosa, a campanha da fraternidade, nos foram enviados como Filipe, para que pudéssemos fazer a leitura da força atrativa do Pai em Jesus, a vida do reino, e prosseguirmos com alegria o caminho da atração. Amém.